Vamos lá! Saúde! Saúde! Pena que não tem um espumante. Olá! Estamos aqui hoje para gravar o nosso 9º episódio do Cá Entre Nós, o nosso podcast. E hoje a gente vai falar sobre um assunto muito importante, que é sobre a relação entre a fala e a audição. Para isso eu convoquei um time de peso. Tô aqui com essas fonos maravilhosas e vou pedir para as gurias se apresentarem então para vocês conhecerem um pouquinho mais sobre elas. Eu sou a Laísa, sou fonoaudióloga, terapeuta infantil, trabalho com casos de atraso de linguagem e trocas na fala. Eu sou a Cláudia, sou fonoaudióloga já há mais de 20 anos, especializei em audiologia clínica. Na verdade, eu sou uma audiologista, né? Trabalho com avaliação e reabilitação auditiva na Audioclin. Meu nome é Maria Elisa, eu também sou fonoaudióloga, somos colegas, então há mais de 20 anos nós trabalhamos com audiologia e eu sou mais especialista na área de audiologia infantil. Então, é diagnóstico e avaliação de crianças. Isso aí, então com esse time de peso nós vamos começar falando com a Laísa, que na verdade, como a Laísa faz a parte de terapia da fala, ela acaba sendo a pessoa que recebe num primeiro momento as crianças, né? As famílias com as crianças com atraso de fala ou com trocas na fala, elas inicialmente costumam buscar a avaliação de uma fonoaudióloga. Então, é na Laísa que essas crianças chegam primeiro, né, Laísa? Sim, normalmente essas crianças chegam às vezes porque os pais percebem alguma dificuldade na criança, às vezes a escola encaminha, pediatra, às vezes vem de outra fono, de algum outro médico, otorrino, mas a maioria vem encaminhado da escola ou porque os pais percebem alguma dificuldade. Então eu faço uma anamnese, uma conversa para resgatar como foi a questão da gestação, se a gente teve alguma infecção, alguma outra coisa que pode ter influenciado no desenvolvimento dessa criança. Eu tento entender como que foram os marcos do desenvolvimento até aí. Essas crianças, elas chegam para mim por volta dos 2 a 5 anos de idade, às vezes um pouquinho mais, às vezes um pouquinho antes, né? E então eu tento entender o contexto dessa criança, como que foi o desenvolvimento dela até ela chegar ali comigo, pra gente ir limpando o caso e conseguindo já saber para quem eu vou encaminhar. Porque aí, normalmente, se a criança já fala, mas às vezes é aquela fala que não é compreendida pelos outros, eles chegam, às vezes os pais falam que ele fala enrolado, ou que não dá para entender, ou que às vezes só a mãe entende o que a criança fala. Então, a gente precisa entender se a audição dessa criança tá boa, a gente precisa entender o sono dessa criança como tá e a rotina de uma forma geral, né? Na verdade, a gente sabe que não existe fala sem audição, né? Então, a primeira coisa que a gente precisa saber numa criança que tá com dificuldade de fala é se essa criança escuta, antes de pensar em qualquer intervenção. Eu gosto de dizer para as famílias que se a criança escuta distorcido, ela não vai conseguir falar claro, né? Então, acho que o primeiro passo é uma avaliação auditiva, e aí por isso que essas crianças acabam passando pelo otorrino, né? E na consulta de otorrino a gente vai avaliar esse ouvido e a gente vai precisar entender esses aspectos da história. A gente precisa avaliar histórico familiar, né? Existem alguns atrasos de fala que têm uma correlação até genética, né? A gente precisa avaliar o passado de otites, de infecções respiratórias dessa criança, que é uma das principais causas de perda auditiva na infância, né? A gente precisa saber como é o dia a dia, se essa criança é uma criança que está muito exposta a telas, né? Como é a rotina da família, mas é fundamental que qualquer criança que tenha atraso na fala, dificuldade na fala ou até histórico familiar de alterações de fala ou de audição, ela precisa passar por uma avaliação auditiva. E é nesse momento que a gente vai encaminhar as crianças, então, para Maria Elisa e para Cal. E eu quero, gurias, que vocês falem um pouco, então, sobre como funciona a avaliação auditiva em crianças, de que forma a gente pode fazer isso. Então, assim, eu sempre falo para os pais que a porta tem que estar aberta para poder entrar os sons e a criança, então, ter um desenvolvimento da linguagem, da fala normal. Então, para isso, a gente tem que fazer uma avaliação audiológica, uma audiometria. De 0 a 6 meses, a criança é muito pequena. Então, a gente não consegue fazer uma audiometria convencional, comportamental, que é colocar numa cabine, colocar fones. Isso aí, elas são muito pequenas. Então, elas
fazem primeiramente o que é o padrão ouro, que acho que a Cal pode falar melhor, Sim. que é o BERA. E na verdade, assim, a avaliação auditiva infantil, né, ela começa já no nascimento, né? Porque todo mundo sabe que a criança ela começa a escutar na barriga da mãe, pela 19ª semana intrauterina. Isso. Então, logo ao nascimento, após 24 horas, ela já está apta para fazer o teste da orelhinha. Quanto antes a gente faz o teste da orelhinha e descobre se esse ouvidinho tá bom, se correu tudo bem, melhor. Mas a gente tem que ficar atenta que ninguém tá livre de ter um problema auditivo em qualquer idade. E a criança, especialmente, ela tá em fase de aquisição de fala e tal. Então, após o teste da orelhinha ali, nos primeiros 2 anos de vida, a gente observa pelo comportamento da criança, ela tem reações auditivas, desde o sustinho ali de 0 a 3 meses, depois busca a fonte sonora, né? Isso a família tem que ter orientação na hora que ela vai fazer o teste da orelhinha para ir acompanhando, né? E claro, as audiometrias infantis que toda criança tem que fazer, né? Pela Organização Mundial da Saúde, faz parte do check-up da criança. Isso, pelo menos uma audiometria nesses 1000 dias que a gente fala que são importantes para o desenvolvimento da linguagem da fala da criança, pelo menos uma audiometria. Então, como é que a gente vai avaliar então uma criança a partir dos 6 meses, que então ela já consegue localizar o som, né? Então a gente vai fazer uma audiometria comportamental. Pode iniciar com instrumentos sonoros, que a gente vai, o examinador fica atrás da criança, faz uns barulhos com instrumentos e a criança vai lateralizar para esse som. E aí depois a gente faz um cross-check. Então, além desses instrumentos, a gente faz uma imitanciometria, que é um outro tipo de exame, e pode complementar também com emissões autoacústicas, que a mais a Cláudia também faz aqui na audioclinic. E após os 6 meses, às vezes o pai diz, mas como é que vai fazer uma audiometria no meu filho? Ele é tão pequenininho. Então, são técnicas diferentes das técnicas que a gente faz nos adultos. Os adultos a gente vai colocar na cabine, bota um fone e toda vez que ouvir um apito, vai levantar a mão. A criança é bem diferente. Então, a gente vai iniciar com um condicionamento. Então, a criança vai escutar o barulhinho. São técnicas que são desde 1965 que a gente faz um condicionamento na criança e a criança, escutando o apito, vai condicionar ou dando comidinha para um passarinho, que aqui a gente faz, ou encaixando um brinquedo. Então, essas são as técnicas mais utilizadas, né, hoje em dia com as crianças. Eu acho que é importante a gente deixar claro, né, que a avaliação da criança não é igual à avaliação do adulto. Por isso que eu bato tanto na tecla da importância desse exame ser feito com uma profissional que tem experiência, né, gurias? Porque é difícil tu extrair respostas, porque às vezes a resposta tá no olhar da criança, né? Então, pra tu ter essa delicadeza, essa sutileza de entender que a criança ouviu porque ela olhou pra luz, pro bichinho, tem que ter uma experiência, né? Tem que entender o desenvolvimento infantil normal também, né? Como é que ela reage, porque tem também a técnica do reforço visual, também, né? Que ela escuta um barulhinho, aí logo vem uma luzinha de um bichinho, né? E daí ela vai... Dependendo da idade, a gente vai ter que se adequar. Às vezes, crianças pequenas conseguem fazer uma audiometria maravilhosamente, com fone, com via óssea, via aérea. Às vezes, não. Às vezes crianças grandes não conseguem fazer, então, uma audiometria. Então, a gente tem que se adequar à idade da criança e também, né, como é que ela está, o desenvolvimento dela naquele momento. A fonoaudióloga tem que saber exames normais. Então, ela tem que ter uma experiência muito vasta, porque ela tem que ver muitos exames normais para detectar aquela criança que, alguma coisa aí tem. Às vezes a gente até troca, né, Bruna? Bruna, não sei, algo há nessa criança. A gente conseguiu fazer, mas vamos, né, tentar fazer um exame complementar, aí um BERA, umas emissões autoacústicas para a gente complementar essa avaliação. Isso é muito importante porque a criança, quando vem para fazer uma audiometria, a gente conhece ela e não é de uma hora para outra, num dia, pronto, fiz o exame e deu. Às vezes a criança precisa voltar,
é um exame subjetivo, depende da resposta da criança, né? Sim. Então tem que ter essa experiência do profissional, a família tem que estar consciente que talvez eles vão ter que voltar mais uma vez, né? Que talvez Ou- precise de outros exames Justamente. complementares. E a gente faz vários exames, é um quebra-cabeça Isso. para Não poder é- traçar o perfil auditivo dessa criança com segurança, porque se essa perda existe, né, a gente tem que descobrir e tratar o quanto antes, né, doutora Bruna? Exatamente. A gente sabe que tem muitas otites silenciosas, né, crianças que caem aqui de paraquedas, a gente vai fazer uma audiometria e tem uma perda auditiva. Sim. Ela não tem dor, não tem febre, não tem nada, mas tem um líquido ali no ouvido que atrapalha a audição e pode trazer danos muito graves para essa Desenvolvimento. criança. Sim. Assim, a gente sabe que a partir dos 6 meses, então, pode ser feita a audiometria e ela costuma ser o padrão ouro. Sim. Mas obviamente que vai ter criança com 6 meses que a gente não vai conseguir extrair resultados Isso, e a gente vai precisar de outros exames. E aí, quando eu não consigo uma resposta legal numa audiometria, então, que é o que eu desejo, pra onde que a gente vai, gurias? O que a gente costuma fazer, então, pra avaliar a audição dessa criança? A gente pode recorrer para os exames objetivos, né? O BERA é um exame muito importante que, como eu estava falando antes do teste da orelhinha, quando a criança não passa no teste da orelhinha ou é uma criança que tem risco para perda auditiva, a gente vai direto para o BERA diagnóstico para poder descobrir se essa criança tem uma perda auditiva, né, ou não. E o BERA é um exame que realmente não precisa da resposta da criança. Ela vai estar dormindo, ela tem que estar dormindo em sono profundo e a gente coloca eletrodos na testa, atrás do ouvido, fone de inserção e ela vai escutar um barulhinho e a gente vai coletar essa resposta pelo eletrodo. E por ali a gente vai fazer tipo uma audiometria eletrofisiológica, né? Que não precisa da participação da criança. Então é um exame realmente padrão ouro no diagnóstico de surdez infantil, né? E se uma criança de 3 anos não responde de jeito nenhum, não adianta, não tem jeito, a gente já usou várias técnicas e a gente está na dúvida e precisa saber se ela tem perda. E ela não dorme. E aí, O que a gente faz? a gente pega e vai ter que recorrer a um BERA no bloco cirúrgico com anestesia, que é algo hoje em dia muito seguro, né? A doutora Bruna sabe, ela já encaminhou alguns pacientes para isso, então orienta o paciente, a família, e aí essa criança no bloco vai receber essa anestesia, né? Que na verdade, tu pode explicar melhor como É uma funciona. sedação, É uma na verdade, sedação, né? E ali a criança vai dormir bonitinha e a gente pode então fazer o BERA com toda a tranquilidade, porque realmente o BERA tem que ser feito com a criança dormindo profundo, né? Gurias, e outra coisa que eu acho importante a gente falar é que não tem só um tipo de BERA. Existe o BERA BERA. clique. Isso, expliquem um pouquinho mais sobre isso. Quando um adulto vem aqui para fazer um BERA, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um BERA que pesquisa a integridade da via auditiva desse adulto. Porque provavelmente o médico viu uma audiometria meio estranha ou tem alguma queixa e ele quer investigar o caminho do som, o nervo auditivo, como é que está chegando esse som no tronco encefálico. Então a gente faz um BERA que não é tão demorado, né? O adulto pode deitar, fechar os olhos, relaxar, ele tem que estar o mais relaxado possível, porque também é com eletrodo, né? Então qualquer tensão muscular vai atrapalhar esse resultado do exame. E aí ele vai escutar um barulhinho e a resposta também vem pelo eletrodo, mas é uma resposta que eu espero um determinado tempo que uma onda apareça, né? E isso tem que ser dos dois lados, igualzinho dos dois lados e tal, para eu saber que o som tá chegando lá bem ao mesmo tempo dos dois lados bilateralmente, né? Já na criança, que eu quero descobrir o nível que ela escuta, eu também vou fazer esse exame, né? Que é o clique que avalia a integridade da via. Mas vai além, né, cara? Aí vai em outra parte do exame, que é essa que realmente a criança vai ter que estar dormindo, né? Que é Pra pra gente fazer o descobrir, limiar. que é pra procurar o limiar auditivo. Eu vou fazer algumas frequências ali, principais da área da fala, que vai ter o estímulo e eu vou procurar se ela responde o mínimo possível compatível com a normalidade, né? Então esse é o BERA frequência específica. Então a gente já falou de teste da orelhinha, que é emissões atoacústicas, a gente falou do BERA, integridade da via, que se faz em adulto, e do BERA, integridade da via, que se faz em criança, junto com a frequência específica, que é tipo uma audiometria eletrofisiológica. E a né? imitanciometria também é importante para ver se tem líquido, né, nessa via, Justamente, nessa, nessa via aérea. E se tem líquido, tem que fazer um BERA via óssea também pra gente
A gente sempre A faz. gente tem que ir também. Porque o BERA, frequência específica, se tá tudo ok, ótimo. Mas se a gente descobre uma perda, esse BERA, frequência específica, a gente também faz por via óssea. A gente faz por via aérea e por via Pra óssea. entender o tipo da perda. Isso aí. Pode ser uma perda condutiva, mista. Isso aí. E sobre a imitância que a Maria Elisa falou, que ela faz muito nas crianças, quando vem uma criança de 0 até 9 meses, 1 aninho, a imitância ela tem que ter uma atenção especial e tem que ser usada uma outra sonda. Não a mesma sonda do adulto, né? Então, isso que é importante. Pelo tamanho do conduto da criança. O bebê tem a ressonância, diferente do adulto, então a sonda vai ser uma sondinha especial para bebês até. Alguns guidelines dizem 6 meses, outros dizem 9 meses, né? Mas é uma sonda especial para que não tenha nenhuma alteração que seja falsa, né? falsa. Falsa. São sutilezas, né, gurias, que a gente só consegue colocar em prática se a gente está trabalhando com uma equipe especializada, com uma equipe experiente, né? E às vezes até a gente troca, por exemplo, eu tenho um paciente que eu quero uma avaliação auditiva e aí eu trago para vocês, a criança é assim, o que vocês acham? Podemos ir para uma audiometria ou vamos fazer um BERA. Então, essa coisa da equipe multidisciplinar, da gente poder ter contato próximo entre os profissionais para entender o que é melhor para o paciente, né? Isso a gente só consegue se o otorrino senta lá e conversa com a fono que encaminhou, com a fono que vai fazer exame, né? E a gente juntas definir, porque não é uma receita de bolo pronta, Exato, né? justamente. Não existe um exame que sirva para todo mundo, uma única forma de fazer. Então, são formas diferentes para pessoas diferentes, né? Isso. E essa avaliação, ela é super importante e quem geralmente nos guia nisso são as fonos audiologistas especialistas nessa parte. Bruno, às vezes a gente se troca, eu não sei, Bruno, eu tô achando essa criança, parece que ela tá dentro do espectro autista, ela não olha pra ti, ela não responde, foi super difícil de eu conseguir uma resposta, então isso também, além só da audição, a gente também vê outros traços, né? outros... Precisa entender do desenvolvimento infantil como um Exato. todo, né? E o universo infantil, ele exige da gente muito cuidado. A audiometria da criança realmente é diferenciada. Desde o fone que a gente vai usar, tem crianças que não podem usar o concha, né? A gente, na maioria, tenta usar, mas nas bem pequenininhas, até pelo tamanho do conduto que a Maria Elisa falou, né, Maria Elisa? Sim. A gente usa o fone de inserção dentro de cabine, né? Então, que até o fone de inserção é uma esponjinha que tu vai colocar no ouvido da criança. E é interessante esse fone de inserção que não precisa fazer, por exemplo, os dois ao mesmo tempo. A gente coloca a criança vai se acostumar com aquele, porque o fone a gente tem que sempre colocar dos dois lados. Então esse para criança menor é mais agradável, só coloca, né, num lado, tenta fazer né, o lado que a gente colocou o fone. E depois, se não der, bom, a gente tentou, quem sabe volta outro dia. Então, na verdade, a gente tem que fazer um cross-check. A gente tem que não fazer só uma avaliação, a gente tem que tentar vários tipos e várias técnicas para a gente conseguir chegar num consenso e num diagnóstico preciso, né? Porque se essa criança tiver uma perda de audição, é muito importante que daqui ela tem que ir para reabilitação, que aí já é outro papo. Outro papo. E assim como o fone de inserção, o fone concha, existe a áudio em campo aberto, né? A criança não deixa de jeito nenhum colocar nada no ouvido, mas a gente mesmo assim pode coletar um pouquinho como é que ela tá ouvindo através da caixa de som, né? Eu acho que algumas coisas que são importantes a gente deixar bem claro, né? Hoje em dia, quase todas as crianças, a gente espera que todas as crianças façam o teste da orelhinha quando nascem, mas passar no teste da orelhinha não significa que essa criança está livre de desenvolver uma perda auditiva ao longo da infância, né? Existem infecções que podem acontecer durante a gestação com a mãe, que dão sintomas que na mãe pode ser uma infecção gripal, que não dá nada, mas que pode desencadear surdez nas crianças e não necessariamente ao nascimento. Ela pode vir a desenvolver surdez lá com 2, 3, 4, 5, 6 anos de idade. As perdas auditivas mais comuns em criança, que são por catarro atrás do ouvido, elas são transitórias, elas acontecem ao longo da infância e elas podem sumir sozinhas, elas podem voltar. Então, a gente precisa estar de olho no desenvolvimento dessa criança, de olho na audição, e por isso que a gente recomenda que as crianças passem por avaliação auditiva ao longo da infância, porque muitas vezes as alterações são sutis, são pequenas, passam despercebidas no dia a dia pelos pais, mas vão causar um impacto muito grande no desenvolvimento dessa criança.
E eu queria que a Laísa trouxesse para nós, então, quais são as consequências dessas perdas auditivas que não são perdas que a gente percebe em casa. Não é ou eu sou surda ou eu escuto. Não, existe um mundo entre uma surdez completa e uma audição normal. Existem perdas que são muito sutis, que são isoladas numa frequência, que são só para alguns sons, que são pequenas, mas que vão impactar no desenvolvimento. E a Laísa vai falar um pouquinho para nós sobre isso. Eu brinco que depois que vocês fazem a faxina, eu mobilio a casa. É bem assim, né? Bem assim, né? Porque às vezes a criança chega pra mim e só com aquela anamnese, com aquelas informações que os pais me trazem, eu não posso já iniciar uma intervenção, porque como eu vou estimular a fala daquela criança se ela não tá ouvindo? Como que eu vou saber se ela não está respondendo ao olhar, porque pode ter algum transtorno do neurodesenvolvimento ou alguma questão auditiva envolvida? Porque às vezes a gente tem sintomas que podem ser muitas coisas. Sim. A criança não olhar quando a gente chama, pode ser que ela não está ouvindo bem, mas pode ser que ela esteja dentro do transtorno do espectro autista. Então não tem como a gente não limpar o caso sem antes iniciar a intervenção. Eu acho que é por isso que é tão importante o trabalho transdisciplinar, porque aí a gente às vezes umas pessoas só olhando para a criança pode passar alguma coisa, mas se tem mais gente olhando e a gente consegue se conversar, a gente não vai deixar nada passar. Isso aí. Que é o que normalmente acontece, né? Mas pensando naquela criança com perda auditiva, né? Às vezes as consequências são essas, né? Ela não vai olhar quando a gente chama, ou daqui a pouco são só algumas frequências que estão alteradas. Vai ser aquela criança que vai demorar um pouquinho mais para falar. Quando começar a falar, vai ser uma fala ininteligível ou muito difícil de compreender. Às vezes só os pais que convivem ou só dentro de um contexto específico a gente consegue entender o que a criança está falando, né? Com gestos, porque as crianças, pensando num desenvolvimento de linguagem típico, mesmo que a gente tenha algum comprometimento auditivo, a criança se faz entender. E a gente percebe isso, né? Então, eles apontam, eles fazem mímica, eles mostram. Mas a gente vai ter... Uma vez que isso não for tratado logo, isso vai se arrastando e a gente vai tendo outras consequências. A gente vai ter dificuldades de aprendizagem, porque pensando que a gente aprende a falar porque a gente escuta alguém falando, a gente vai aprender a escrever porque a gente fala. Então, a gente vai escrever da forma como a gente fala, né? A relação do fonema com o grafema, do som com a letra escrita. Apesar do nosso português ter muitos sons com o mesmo som com várias letras, né? A gente parte do princípio que a gente escreve como a gente fala. Então, se uma criança, ao invés de falar casa, falar tasa, ela vai pensar no som do t para escrever o t. Então, ao invés de escrever casa, ela vai escrever tasa. E o problema vai se alastrando, né? E vai se arrastando e vai indo. Aí a gente vai recebendo, essa criança acaba recebendo outros diagnósticos porque alguém esqueceu de olhar para a audição. A gente já pegou alguns casos juntas, né? Até TDAH também, né? TDAH, por dificuldade de atenção. dislexia por causa das trocas na escrita. E aí, quando a gente vai identificar, às vezes aquela criança já tratou a questão auditiva, já não tem mais uma perda auditiva, mas não tratou as trocas na fala. Sim. Então ela vai, com 7 anos, ela ainda tá trocando alguns sons na fala, tá na fase de alfabetização e tá trocando na escrita aqueles sons. E sabe, Laís, isso que tu tá falando, a gente aqui já tratou crianças com perda auditiva, né, por otite de repetição, que até colocaram dreno e tal, e aí depois, mais tarde, continuaram com o problema e retornou para fazer audiometria, tinha voltado, o líquido no ouvido estava com perda auditiva, ou seja, a gente tem que ficar de olho e ter uma manutenção, né? Precisa ter acompanhamento, né? E por que corrigir cedo, né? Por que eu tenho que me preocupar lá quando a criança atrasa na fala? Porque a gente sabe, a Maria Elisa comentou sobre os 1000 dias, né?
criança, ela nasce com muitas conexões nervosas, com uma capacidade de aprendizado muito grande. E à medida que a gente vai crescendo, a gente vai tendo uma coisa que a gente chama de poda neuronal. Então a gente precisa aproveitar esse momento que a criança tem muitas conexões para estimular da maneira correta, porque cada vez vai ficar mais difícil para ela aprender. Então por isso que a gente precisa detectar precocemente, tratar precocemente, porque vai ser mais fácil para aquela criança. Eu brinco que a gente se preocupa muito em estimular, né? Então, a gente quer botar na aula de música, a gente quer botar na natação, mas se o básico não tiver bem feito, não adianta de nada, né? Então, escutar é básico. Não adianta fazer protocolos de terapias se a audiometria não está normal. Aí não vai adiantar nada. Tem que ter a prevenção, os exames, né? Faz o teste de orelhinha, faz a audiometria, vai no pediatra, vai no otorrino. E as escolas precisam estar atentos a isso também. Muito. Porque normalmente é eles que encaminham. Então, se as profs estão atentas a isso, já é meio caminho andado pra gente, né? Quando eles fazem... é importante, assim, a escola ter conhecimento disso para fazer encaminhamentos mais assertivos e não se arrastar por tanto tempo, porque às vezes quando tem uma dificuldade na aprendizagem, vai pro neuro. Tem uma dificuldade, não tá olhando, vai pro neuro, né? Hoje a escola tem, acho que, e não é por mal, né, que eles fazem isso, eu tenho certeza que não, mas às vezes é por uma falta de conhecimento, né? De daqui a pouco saber que talvez aquela audição, daqui a pouco perguntar, a prof pode perguntar pra mãe, será que ele tem um histórico será que ele tem um histórico de otites? Como é que tá o sono? Como é que tá a rotina dessa criança, né? É que a gente, nós, adultos, se nós fazemos exames, check-ups, quando cada vez a gente fica mais velho, agora que eu vou chegar nos meus 50, tô fazendo um monte de check-up. Por que é que a criança não pode fazer também os check-ups e fazer audiometrias, pelo menos nesses primeiros anos? Porque se caso... É mais difícil, tá? Mas se caso essa criança não tá falando, tá com 2 anos e tem uma perda profunda, uma perda auditiva profunda, ela tem que correr, mas tem que correr pra fazer o implante coclear, porque senão vem a poda neural depois dos 3 anos. Já mais difícil, bem mais complicado. A reabilitação vai ser mais judiada, né? E falando em escola, né, a gente faz campanhas aqui, tenta alertar todo mundo da audiometria da volta às aulas, né? Toda criança em idade pré-escolar é obrigatório, antes de começar o colégio, já faz uma audiometria, né? Vai no oftalmologista, tudo isso ajuda, né? Essa ideia do check-up da criança, que eu acho que a gente precisa falar sobre isso, né? Porque não é só exame de sangue, não é só exame de sangue. Porque o que a gente tá falando aqui, que é o que mais a gente vê, são perdas pequenas e que tem um impacto muito grande e que passam despercebidas, mas existem perdas profundas que a gente não pode perder tempo, né? Uma criança que tem uma perda profunda, hoje existe uma cirurgia que é o implante coclear, que devolve a audição para essa criança, ele precisa ser feito o quanto antes, mais benefício essa criança vai ter, né? E isso a gente só vai conseguir diagnosticar se a gente estiver atento, olhando para essas crianças. E a mensagem que eu acho que é super importante é que, por mais que esteja tudo bem no desenvolvimento daquela criança, ela pode ter algum problema que em algum momento da vida vai trazer prejuízo, seja na alfabetização, né? Seja no futuro, na comunicação, enfim. Então, a gente precisa estar atento a isso. Outra coisa que a gente escuta bastante, assim, é que, não, acho que não precisa fazer audiometria porque eu chamo, ele escuta. Mas não quer dizer, é aquilo que a gente estava falando, entre a audição normal e a perda auditiva profunda tem um milhão de coisas. Então, às vezes é importante, assim, vamos tirar a dúvida, né? Vamos ter certeza que essa audição tá 100%, Sim, né? Isso, e se vier normal, que bom, né? Mas é que muitas vezes nessa ideia de que tá tudo normal, a gente acaba podendo deixar passar coisas totalmente tratáveis e facilmente tratáveis, né? Então tá, gurias, muito obrigada. Adorei a nossa conversa. Adorei também, obrigada pelo convite. Espero que vocês tenham gostado também. Até mais.